Olá, muito boa noite. Está entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, Atualidades Pampa, desta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2017. Como não é em todos os lugares que hoje foi feriado, né? Aqui em Porto Alegre, sim, em algumas outras localidades. Em Brasília não foi feriado e a movimentação foi muito grande, assim como em boa parte do Brasil. O juiz federal Sérgio Moro manda libertar Paulo Pereira e reduz também a sua fiança, que era de R$1 milhão, passou para R$200 mil, ou seja, a justiça, né, manda libertar Paulo Pereira. Em compensação, neste outro sentido, a justiça condena, o próprio mesmo juiz Sérgio Moro condenou João Vacari Neto, João Santana e sua esposa Mônica Santana. João Vacari Neto, ex-tesoureiro do PT, João Santana e Mônica Santana, os publicitários que fizeram a sua delação premiada e que foram os responsáveis, entre outras coisas, pela campanha da senhora Dilma Rousseff à presidência do Brasil. E depois de muitos entraves e muitas discussões e muitos impedimentos, Rodrigo Maia é o presidente da Câmara dos Deputados. E também a lamentável notícia hoje pela manhã, que politicamente correta, assim disseram, né? Surgiu na manhã desta quinta-feira, com a notícia de que a família de Luiz Inácio Lula da Silva comunicou a doação dos órgãos da ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva. E, obviamente, que foi depois de dada sua morte cerebral, assim a família decidiu, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma visita à família ainda no hospital, né? De manhã cedo ainda no hospital. E são estes alguns dos assuntos que nós vamos tratar aqui nessa bancada de hoje, que nós não fazemos feriado, aqui estamos, e ontem, como saímos daqui, tínhamos só, então, a confirmação do presidente do Senado, que tinha sido eleito, né? Porque o Rodrigo Maia ainda não tinha sido eleito. É isso, colegas? Sim, exatamente. Quer começar por aí? Podemos começar por aí. Pois o discurso ontem dele já tocou fogo. Aliás, apagou incêndio com gasolina, né? Fez assim... No discurso do Eunício ontem... Oliveira. Eunício Oliveira. O milionário. O milionário cearense que enriqueceu com dinheiro público. Porque as empresas dele só negociam com o poder público, né? Esse cidadão, no discurso dele ontem, disse o seguinte: essa casa, serei um presidente, um líder dessa casa, e essa casa não vai se curvar a tentativas de rompimento de independência entre os poderes. Ou seja, diz para o judiciário o seguinte: não se metam com a gente. O senhor Renan Calheiros, o cangaceiro lá de Alagoas, já tinha humilhado o judiciário brasileiro ao dizer na cara do presidente do STF, Ricardo Lewandowski, que tinha telefonado para o STF e resolvido um probleminha de um processo da dona Gleisi Hoffmann. 2 meses depois, ele disse que não aceitaria a decisão de um juizeco, um juiz federal, que tinha tomado uma decisão que implicaria o Senado. E menos de um mês depois, ele disse que não cumpriria uma determinação judicial, simplesmente não recebendo o oficial de justiça. Ele disse: não vou receber, não vou cumprir, pronto. E ficou por isso. Ontem, o novo presidente do Senado, ao ser eleito, no seu discurso diz isso, que vamos ter uma postura ereta e não vamos aceitar interferência ou rompimento da independência entre os poderes. Gente, eu cheguei à conclusão que o Senado é de outro planeta. Não tem muitas outras opções de leitura a se fazer que não seja essa que tu estás fazendo. O Senado... Não sei o que pensam os nossos colegas. O Renan Calheiros, o Senado, está humilhando a justiça brasileira, está humilhando a maior corte brasileira. Ou ele perdeu a noção do perigo. E fica todo mundo quieto. Eu não vi ninguém no STF reagir. Até agora.
Quem sabe o dia dele vai chegar. Não Porque sei, a gente né? espera, né? Continua esperando. Que o dia dele chegue. Falando eu vou trocar um pouquinho de assunto, se tu quiser. Eu só queria falar a respeito do Fachin, né, nessa coisa toda, que ele foi elogiado. Não, mas é que vai misturar. O Fachin, a gente tem bastante assunto para tratar. Eu ia falar do Fachin, pegar o STF, buscar, né, esse gancho do STF, dizer que nós temos um novo relator para o Lava Jato, Edson Fachin, que saiu da primeira turma na quarta-feira e protocolou o pedido, na quarta-feira protocolou o pedido para ir para a segunda turma, e na segunda turma então aconteceu o sorteio da relatoria da Lava Jato e caiu com o ministro Edson Fachin. Como se dá esse sorteio? Pois eu escutei que o sorteio eletrônico, enfim, mas que um dos critérios que facilita o nome de algum ministro é ter um número menor de processos. Como Edson Fachin entrou no lugar de Joaquim Barbosa e Joaquim Barbosa a sua cadeira passou vaga durante um bom determinado período, 8 meses, então ele é um ministro com menos processos. Então, entrando na segunda turma, ficou mais evidente que cairia realmente para ele, para Edson Fachin. Edson Fachin, que é gaúcho, é gaúcho de Rondinha, mas diferente de Teori Zavascki, que não é gaúcho, mas que fez toda a sua vida jurídica aqui, né? Começou, enfim. E Edson Fachin foi para o Paraná. Né? Gustavo Vitorino fez a sua carreira jurídica no Paraná. Diz que ele tem uma ligação muito forte com os temas que tratam da terra, inclusive tendo algumas sentenças favoráveis ao MST, fez vários acordos entre MST e proprietários. Que o direito penal não é especialidade de Edson Fachin, mas foi um nome que até foi bem aceito durante o dia. Teoricamente, ele não tem aquelas interrogações ou aquelas desconfianças que pairam sobre alguns outros nomes. Eu não sei por que não tem, porque ele fez campanha para a dona Dilma Rousseff, assinou artigos defendendo o PT, é um defensor do MST, conciliador, tem posições absolutamente polêmicas em relação ao direito de família, casamento homoafetivo, enfim, não tem nenhuma experiência no direito. Progressista. Não tem nenhuma experiência no direito penal. Nenhuma. Ele é um civilista. Ele não tem nenhuma experiência como magistrado. Mas será que com tudo isso... Ele era professor, olha bem, ele era professor na Universidade do Paraná, foi guindado à Procuradoria do Estado. Verdade. Não tem nenhuma relação com o direito penal e ele vai relatar o maior processo penal da história do Brasil. Eu não sei por que estão aplaudindo, porque eu achei um horror. Bom, eu vou brincar de velhinha de Taubaté, tá? Vou brincar de velhinha de Taubaté. Eu espero que ele, com todos esses senões, tá? Ele faça alguma coisa para se mostrar íntegro e fazer exatamente o contrário do que se possa pensar. Não, é que assim, Magda, olha bem... Porque ninguém mais acredita em ninguém, né? Mas não está se colocando em dúvida a integridade dele. Eu digo é que um juiz é um ser humano, ele tem a sua linha de pensamento, as suas tendências, as suas afinidades. Ele tem afinidade com Sem Terra, com invasor, com MST, ele tem posições políticas polêmicas em relação ao civilismo, às relações familiares. Então, assim, ele não tem nenhuma experiência como magistrado, ele foi guindado de uma universidade, de uma vida acadêmica e virou juiz da maior corte do país. E ele não tem nenhuma afinidade sequer profissional com o direito penal. E o direito penal, quem tem formação... A Cris fez o curso de Direito, a bacharel em Direito, a Carla é advogada, sabe que o direito civil e o direito penal tem momentos e pontos que eles se separam de forma brutal. Então, assim, um grande civilista não quer dizer necessariamente que seja um bom advogado penalista, e a recíproca é verdadeira. Então, assim, tenho minhas críticas pelo aspecto técnico, pelo aspecto ideológico, pelo aspecto político. Agora, não estou aqui para criticar o ministro na sua integridade, não tenho essa... Mas... Está separando as coisas. Eu estou separando as coisas, Mas o Mário, ele não é um especialista na matéria e está com o processo mais importante nas mãos. O maior processo da história penal do país caiu nas mãos de alguém que não sabe para onde olhar. Agora. Mas ele vai se assessorar bem. O assessor principal, o juiz assessor principal, que estava com... pediu para sair.
sair. Pediu para sair. E não quis dar entrevista. Não quis dar entrevista, pediu para sair. Agora a gente espera que Edson Fachin peça para ele voltar, né? Porque ele vai ser muito importante. Imagina, são volumes e volumes e volumes de processo, não é bem assim. E o juiz esse que auxiliava, que é o principal... O doutor Márcio, de Santa Catarina, juiz federal de Santa Catarina. Ele sabe tudo do processo, né? É o que mais sabe. Ele pediu, foi estranho, porque ele pediu para a ministra Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia disse, então o senhor documente. Ele desceu no gabinete, fez o papel, levou a Carmen Lúcia, assinou na hora. Então, assim, e ele não quis dar entrevista, não quis se justificar, está fugindo da imprensa como o diabo da cruz. Assim, gente, eu não vou falar de novo pela milésima vez nesse programa, mas eu não gosto das coincidências. Aleatoriamente, ele pede a transferência e é sorteado. Mas é que não é aleatoriamente. Teria uma grande chance dele ser sorteado, porque ele é o que tem o menor número de processos. Eu acho que talvez... Não, isso apenas é um comentário. Não, talvez eles já soubessem. O que você diz tem fundamento. Exatamente. É mais uma coincidência. É porque assim... Gente que não acredita em coincidência. A Carla explicou, eu acho que é o artigo 93 ou 97 do Regimento Interno do STF, que fala no logaritmo. É um logaritmo que existe uma série de variáveis que determinam que um ministro tenha mais chances ou não. Vou citar de forma muito grosseira aqui. Se fôssemos 3 juízes e tivesse que nomear um juiz para uma vara contra a violência doméstica e a preferência é sempre uma juíza mulher. Então, a Cris teria peso 3, a Carla teria peso 3 e eu teria peso 1. Claro que num sorteio a chance delas cair seria muito maior. É mais ou menos isso que acontece com os ministros do STF. Existe um logaritmo que estabelece antiguidade, quantidade de processos, número de processos relatados e despachados, enfim, é um logaritmo, um coeficiente. E com a transferência, o ministro Fachin passou a ter a maior probabilidade exatamente por conta disso. Agora, Magda, seguiu um certo roteiro. O roteiro é o seguinte, diz o regimento interno do STF que a transferência para uma outra turma tem a prioridade da antiguidade na casa. Então, a ministra Carmen Lúcia consultou os 5 ministros da primeira turma, Marco Aurélio, a Rosa Weber, o Barroso, consultou todos. Vocês querem vir? Todos eles disseram não. Aí o Fachin disse, eu quero. Ou melhor, foi diferente. O ministro Fachin pediu para ir. Antes dela trazer ele, ela tinha que seguir o regimento interno. Então, consultou os outros 4. Algum de vocês quer vir? Todos disseram, não, não queremos ir. Bom, então o Fachin veio. E aí no sorteio caiu ele. Sim. Isso foi o que aconteceu. Claro que tem teoria da conspiração e algumas mas em eu tudo, concordo. né? E a gente tem que ter esse cuidado também, né? A gente também tem que ter este cuidado. E a morte de Maria Letícia Lula da Silva. Marisa Letícia Lula da Silva. Eu ouvi alguns depoimentos, como de Paulo Pimenta, como do... Teve gente que está perdendo a oportunidade de ficar de boca fechada. É verdade. Uma hora de dor, uma hora de respeito a uma família. Né? Que tem, olha aqui, ó, no enterro da mulher do Fernando Henrique Cardoso, a dona Ruth Cardoso, o Lula foi lá e apertou a mão do Fernando Henrique. Claro, sem dúvida. O Fernando Henrique hoje foi lá, apertou a mão do Lula, retribuiu a gentileza. É assim que se faz civilidade, Omar. Eu sei. É assim que se faz... se pratica o civismo, né, a educação. Agora, tem idiotas que estão tirando proveito de uma tragédia familiar, uns contra, outros a favor. Uns bobocas dizendo que foi a Operação Lava Jato que matou a mulher. Teve um idiota que disse isso. Não, teve um político que disse isso. Não, vários. Sabe, não dá para ouvir, né? Gente... Assim como, eventualmente, eu hoje conversei com... Eu tive que conversar com uma que outra pessoa, e a pessoa disse, tu viu... Não, comigo tu não vai conversar esse assunto desse jeito. Sabe? Vamos respeitar que é isso. É uma pessoa... E uma mulher nova, uma mulher jovem. 66. Uma mulher de 66 anos, lamentável. E eu até acredito que tudo isso que aconteceu, toda essa situação, isso deve ter contribuído, certamente. É lamentável, mas é uma hora que
não se fala em outra coisa. Isso é especulação, senão lamentar a morte de uma mulher jovem. Um dos que falou essa bobagem, eu não estou lembrando o nome dele, é o líder do PT na Câmara Federal, o deputado federal pelo estado de São Paulo, que hoje à tarde aproveitou um microfone lá no Sírio-Libanês e começou essa bobagem, essa falação. Pois é, porque lamentável. a Operação Lava Jato... para com isso. Se todo mundo tiver problema, vai ter AVC agora? É lamentável que é isso um momento tenha de acontecido. respeito, né? Não é momento de ficar encontrando culpado. Não é culpado, o Jéssica, é tirar proveito. Isso é tirar proveito político, é criar um coitadismo. Mas medo disso, né? Criar um coitadismo em cima de uma tragédia. Isso é lamentável. E ela assim como tem o outro lado que diz, já vai tarde. Não vai fazer falta. Foi nesse sentido. A Foi mesma nesse imbecilidade. sentido que algumas pessoas comentaram assim, porque isso, porque aquilo. Digo, gente... E o respeito. Não vai dar. Eu não quero falar, eu não quero, me recuso a falar sobre esse assunto. A dona Marisa Letícia, que há anos atrás havia sido diagnosticada com aneurisma muito pequeno, os médicos optaram em não operar. E ela que estava... 10 anos atrás. Há 10 anos, E ela que estava sendo assistida pelos melhores profissionais do Brasil, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Assistência ela teve, e das melhores. Doutor Roberto Calil Filho, que é uma sumidade, conhece. Ela era professora em São Paulo, né? Eles se conheceram, o Lula era sindicalista, era do Sindicato Metalúrgicos do ABC, e parece que ela era professora em São Bernardo do Campo. Não tem maiores detalhes. Isso é o que contaram. Os dois se conheceram, os dois eram viúvos. Se respeitam. Cada um tinha os seus... trouxeram para o casamento os seus filhos, e ela é uma mulher que acompanhou ele a vida inteira. E ponto final. E ponto final. Fazia dentro da sua casa as reuniões, então ela tinha um carisma todo dentro. Ela era muito carismática e ela tinha o respeito de todas as pessoas do PT, porque era dentro da própria casa deles que aconteciam as reuniões e ela sempre esteve ao lado dele, independente de ela ajudou o Lula a construir a história política dele. A grande tragédia na vida dela foi o assassinato do seu primeiro marido. Ela estava grávida, ele foi assaltado e foi assassinado. Ela teve esse grande trauma. E quando o Lula conheceu ela, viu aquela moça, ela era bonita, de origem italiana, os olhos claros, ele se apaixonou por ela. Aí caiu um crachá, e ela viu e chamou, aí eles começaram, ele riu, ela riu, e aí eles começaram esse namoro, né? Até que um ano depois chegou ao casamento. Mas a atitude do Lula no falecimento da dona Ruth Cardoso foi uma atitude, como disse o Vitorino, de absoluta civilidade, e hoje o Fernando Henrique retribui, hoje com a sua vida já refeita, com um novo casamento, porque a vida segue, né? A dor não vai passar. Vai sempre se lembrar dessa mulher que teve 3 filhos com ele, foi sua companheira durante mais de 30 anos. Mas aí o Vitorino foi precisão cirúrgica nisso aí. Civilidade. Nós temos que ter educação e civilidade. A dona Marga, quando disse, o pessoal veio falar esse assunto eu não falo, porque tem eu acho uma falta de respeito. Acho uma falta de respeito. Tem umas pessoas que não respeitam. Eu não sou parceira, eu não sou interlocutora para esse tipo de diálogo. Aliás, eu não sei quem é a pessoa que mandou um e-mail para mim, dizendo assim, jovem para viver a vida depois de ter trabalhado e ter merecido, mas não para doar órgãos definhantes, dona Magda. Como a pessoa não assinou e o e-mail é CRSSF, eu estou apenas dizendo o que foi declarado pelas pessoas. Eu não fui eu que inventei a doação de órgãos. Senhor ou senhora CRSSF. Não fui eu. Na manhã de hoje, o Lula assinou o termo. Assinou o termo. Então, e outra coisa, não sei se os órgãos dela eram definhantes, o senhor CRSSF. Vamos deixar bem claro, seu SS, CPF, como diz o Chicão, o CPF. O seu CPF, existem alguns órgãos que, para os quais o aproveitamento, a idade não é significativa, tá? Vamos deixar bem claro. Alguns órgãos o post do Lula são aproveitáveis. Não sei, porque ela estava mais há um tempo em coma e tal. Eu também não sei. Inclusive, na nota foi dada pelo Sírio-Libanês, o Lula autorizou a doação e a equipe médica ia avaliar quais órgãos iriam para a doação. Não fui eu que inventei esse eu acho que foi um gesto bonito. Mas claro. E foi um jeito que eles tiveram de comunicar o Estado. Porque eles não. Foi um gesto bonito, um gesto que deveria ser um exemplo. E lembrando que o Lula já perdeu a primeira esposa, né? A primeira esposa, há 44 anos, faleceu dando à luz, infelizmente, perdeu a primeira esposa e também o filho na qual ela estava gerando. Que tristeza, né?
Que tristeza. Segundo o WhatsApp do mesmo assunto, voltando ao tal do logaritmo, que os telespectadores estão esclarecendo que não é logaritmo. É algoritmo. É algoritmo, exatamente. O logaritmo é uma operação, o termo correto é algoritmo. Tá, mas eu que é disse uma logaritmo ou algoritmo? Logaritmo. Eu disse logaritmo? Disse. César mas é um Oliveira algoritmo, ele tá de certo, é. São Leopoldo e outros telespectadores também contribuem. É um algoritmo, é verdade. Valeu, César. Se eu errei aqui, obrigado pela ajuda. É isso. É isso? É isso. E aí, Magda? Não, eu tô. Não, calma, eu tô. É Carlos Schmidt, o CR. Tá. Seu CR, obrigada, senhor Carlos Schmidt. O seu Carlos Schmidt. A dona Beta disse para mudar. Então, peraí, CR é Carlos Schmidt? Não. Não, CRSSF. Tá. O CR deve ser Carlos Roberto. Ô, seu E Carlos um dos Schmidt. S é Schmidt. Ô, Zé, por que você não escreve só Não Carlos deixa Schmidt? ele já escreveu, já Olha, teve seu momento de Câmara fama. Federal, Rodrigo Maia, autorizado não, sem limitação, sem a liminar dada pelo STF, concorreu, venceu de lavada, Marley, como era 293 votos. 293 votos, como era previsto. O governo fica com uma hegemonia devastadora. Agora, sabe o que eu tirei dessas duas eleições? Marley, está nascendo uma chapa aí para 2018. Ai, uma chapa não Rodrigo Maia. Não, PSDB, PMDB e DEM. Alguma coisa me diz que esse processo de associação... e para completar, agora no final da tarde, por volta de 5 horas, 5 e pouco, o presidente Michel Temer nomeou o Antônio Embaciaí do PSDB da Bahia como o responsável pelas relações institucionais, secretário de governo. Então, assim, Fica a Bahia, continua a Bahia. Tá caindo de Tá aqui, Maduro. ó, tá no- caindo de no Maduro. sul. Tá caindo de Maduro a aliança PSDB, PMDB, DEM para a eleição de 2018. Esse aqui é o senhor Embaciaí. Antônio Embaciaí, Embaciaí. Vai ocupar o lugar daquele senhor que queria... O Gedelzinha? O senhor Gedel, assim, é tão ruim quando a gente lembra as pessoas pelas falcatruas, né? Que queria liberação para o condomínio aquele que não pode, que é uma área de preservação, aquele edifício grande, sabe? Sabe aquele? Pois é. Foi o primeiro ato dele Foi aquele como senhor, o ministro. primeiro ato dele como ministro, sério que é, digno, queria assim que liberasse, entendeu? Aquele lugarzinho ali, pois é. Então, Sabe esse senhor é o que... Me incomodou muito, eu assisti um pedaço da votação e na Câmara, me incomodou muito que algumas pessoas, alguns chegavam para falar com o Maia e também conversando entre si, eles falavam assim, ó... Mas é pra gente não ler, fazer a leitura labial. Absurdo, gente. Me incomodou demais. Mas o que eles querem esconder? O cara recém Tudo. foi reeleito e eles já querem... tu Quer saber o que eles querem esconder? escondendo as Se tu coisas. soubesse o conteúdo dessas conversas... Tudo. Que absurdo isso. Tudo. O conteúdo dessas conversas certamente arrepiaria você e metade da população Imagina. brasileira. Porque, a cara olha, de satisfação deles depois Agora, da conversa eu usei esse neologismo, Marne, porque assim, ó, eu confesso que fico absolutamente desconfortável com uma concentração de poder dessa. O PMDB, nos últimos 30 anos, só por 2 presidentes não dominou a casa. Há 15 anos o PMDB é dono do Senado. Isso me incomoda. Essa concentração de poder hoje, presidência PMDB, PSDB e DEM. Agora, sabe que aconteceu um fenômeno gostoso com a ida desse ministro Fachin? Porque o ministro Fachin, vamos aqui a gente não usa meios termos, coisa e tal. Depois vocês ficam bravos, mandam e-mail, xingam a gente. Às vezes processa. Outros reclamam da direção. Às vezes eles processam. Processa, reclamam da direção. né? Vamos lá. Essa identificação do ministro Fachin com a esquerda, com uma ideologia chamada progressista, que não tem nada de progressista, né? E essa possibilidade Ele faz o comentário e comenta o comentário dele. Vamos lá, continua. Ele faz a Tu réplica tá te e a superando. réplica. Vamos lá. Não, é que Vamos, essa conexão vai fazer com que algo que estava, uma carta que estava fora do jogo volte, que é o PT. Esses parlamentares que hoje são alvo da Lava Jato e que inevitavelmente vão parar na mão do ministro Fachin, do PMDB, porque é a grande massa que vai habitar aquilo ali agora, eles vão precisar do PT para acalmar o ministro Fachin. E a carta que estava fora do baralho, que era o PT no conceito político brasileiro, de repente voltou pro jogo. A Janete Claire se revira no caixão cada vez que tu faz assim, esse enredo. Esse enredo é muito bom. A Janete Claire se revira no caixão. Tu podia escrever filmes, novelas. Olha aqui, ó, não sei qual foi a notícia pior, diz o Henrique. House of Cards. Presta atenção. Marcelo Denilson Gonçalves
Diz assim, não sei qual foi a notícia pior, a eleição do Eunício ou a reeleição do Maia. E vem ao encontro do que tu estás dizendo. O fato é que eles não chegaram lá sozinhos. Rezo para que a população abra os olhos e veja que essa maioria que o PMDB possui foram nós mesmos que fizemos. Acredito que está na hora de retirar essa maioria, como foi feito com o PT. Além do PMDB e o PSDB também entra neste pensamento que estão se tornando majoritários em tudo. E sou daqueles que acreditam que a alternância no poder faz muito bem à sociedade. Boa noite a todos e não esqueça, 2018 vem aí. Benedito Júnior Vem ao encontro do que tu está dizendo. Saiu na Folha, né, que Benedito Júnior afirmou em sua delação premiada que teve alguns encontros com Aécio Neves. PSDB, Benedito Júnior é o Odebrecht. Exatamente. Ex-presidente da Odebrecht vazou uma tal de uma delação e aí ele afirma que esteve com Aécio Neves e que fez alguns contatos com relações às obras de Minas Gerais, enquanto Aécio Neves era governador de Minas Gerais. Aécio, segundo ele, orientou as construtoras a procurarem Oswaldo Borges da Costa Filho, que é um colaborador das campanhas do senador, que também foi presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. A Folha de São Paulo diz ainda que o delator disse que o próprio Aécio definiu quais as empreiteiras que participariam da licitação de uma obra. Chicão. Então, vem muita coisa. Olha aqui, lembra quando a gente falava que aqui? O seu CR me chamou? O Aécio tá de muito... energúmena. Essa palavra é muito feia, né? Olha aqui. Mas aqui Alto nível. Não, também disse. Se tivesse lido o primeiro e-mail, energúmena, saberia quem mandou o e-mail. Adeus, analógica. Analógica. Seu Carlos Roberto Schmidt. Coisa Como o senhor feia. é grosso. Meu Deus. Como o senhor é grosseiro. Aí a Magda tem que adivinhar que as pessoas vão mandar mais de um que o senhor e-mail. mandou um e-mail antes daquele. Até porque eu não sei lá que horas o senhor mandou. Mas, ô, Chicão, Eu não tenho grosseiro. Chicão, essa notícia que a Magda leu... Milho, não sei. Meu nome é Magda. Olha, energúmena. A Carla leu. Manda foto. A notícia que Manda foto, isso aí, manda foto. A notícia que a Carla leu agora Do Aécio. tá provando, a notícia Me chama de energúmena. do Aécio vem provar aquilo que a gente disse. Lembra que a gente cobrava na campanha que o Aécio estava muito tímido, estava muito devagarzinho, aquilo era rabo preso? Tá aí, ó. Lembra, tá começando a aparecer. Lembra que a gente Vai falava? aparecer. Que tu disse, Chicão, disse, esse Aécio é devagar. não sei o quê. Já tive em eventos com ele, festa em Jurerê. E a gente cobrava que, pô, cadê a contundência do cara? Cadê daí o Chicão dizendo? Cadê a oposição? E nem vou dizer. Cadê a oposição? E nem vou dizer aqui. Chicão disse, rabo preso. E nem vou dizer aqui, pro Rio Grande do Sul todo, o que o Aécio fazia nas festas. Porque se eu disser isso, você processar. Vai. Todas as mulheres bonitas em Porto Alegre que vai em festa em Jurerê, que tiveram com o Aécio, conheceu ele, e eu dizia a mesma coisa que eu. Aécio é nada a ver. Nos bastidores tu conta pra gente. Dona Magda. Fala, seu Marley. Ele é devagar, O que Chicão? aconteceu? Não é isso, é outras não coisas. faz ele. Pior que E isso. se ele está dizendo que ele vai. Quando ele diz que ele vai ser Se fosse- processado. Se dá conta. Quando ele diz que vai ser. Chicão, não vai nessa. Tu vai Eu não vou nessa, irmão. Talão me arruma trabalho. Não. Se fosse uma coisa a nível sexual, conduta, ficar com mulher, eu diria na cara. Mas outra coisa mais perigosa. Tá. Já chega eu que vou ter que processar Fora, o seu Diogo. Carlos Schmidt, que me chamou Me de arrependi energúmena. de votar nele. Já chega eu que vou precisar dos teus préstimos. Dona Magda, Fala, seu Mário Barcelos. como é o nome do prefeito de Canoas? O Busato, né? Ele nomeou o Os filho... Carlos Busato. Sim, Os ele Carlos nomeou o Busato. filho dele, não foi? Vela fez agora a Agora mesma fez a coisa. mesma coisa. Nomeou o filho de 23 anos como secretário da Casa Civil e acomodou o secretário, acomodou a secretária do secretário e tal. Mas isso aqui não é nepotismo? O Marcelinho Marcelinho Crivella. Em nome de Deus. E não- Mas isso foi em nome de Deus. Em nome de Jesus. Já está no diário Em nome de oficial. O que Jesus. ele pode, né? Não sei, vamos E aqui ver. não pode, Vamos que ver se isso? pode. Olá, Magda, sou fã assíduo e parabenizo a todos da bancada pelo ótimo programa. Tenho uma pergunta para o senhor Marley Barcelos. Conhece e lembra um filme em que Burt Lancaster interpreta um homem triste, amargurado, que está voltando para casa nadando pelas piscinas das casas da cidade?
Não. Tenho lembranças desse filme que assisti há muito tempo e gostaria de saber o nome e assisti-lo novamente. Poxa, mas aí é difícil, Se possível, né? adquiri-lo. Um grande abraço, Sadi Garcia, de Porto Alegre. Se ele me dissesse o nome do filme... Não, ele quer saber o nome. Pois é, mas aí são tantos Burt filmes. Lancaster fez dezenas de Não, ele fez filmes, mais de né? 100 filmes. Tá, então, Inclusive uma dica. filmes... fecha o pano. Nós vamos tentar descobrir. Uma dica para essa Lá na pessoa, Europa, o né? nosso primo, tio, pai, Google, se tu digitar lá o nome do ator e um pouquinho Vai da aparecer, sinopse, procura na filmografia, pode aparecer Isso aí. o nome. Mas, Magda, olha Fala. que um drops legal. Como Fala, eu sou querido. fã de Sylvester Stallone, Sly, conheci ele no Rio de Janeiro. Ele ia na Academia do Minotauro quando gravaram aquele filme, o Mercenários 2 aqui. Hoje eu estou usando o relógio que ele usava no filme, que é um Cássio militar, um relógio especial Camuflado. no estilo camuflado. Muito O bonito. Burt Lancaster fez Obrigado. dezenas O de elogio da filmes Jéssica vale por 1, na 2, Europa. 5 de você. Ah, é? É um elogio de credibilidade. Como é que é, Exemplo, Chicão? Tá bom. Entende? Como é que é, Chicão? Você só me rifa aqui Isento. na Não tenho nada a ver com Entende? isso. Não tenho nada a ver. Isso. só me Isento, rifo. isento não é. Isento é que não tem nada. Nosso bem vem com essa. Pode parar. O Marne queria Olha que eu falar. vou começar Tá a seguir ficando cada vocês em vez Porto mais Alegre. claro. E dizer que tem vocês andando, hein? Que medo. Santa Clara clareou. Clareou, tá rolando. O que é Santa Clara? Clareou ali o que tá acontecendo aí. Mas, Chefe, agora o Vitorino que dá com o Ciro Não, Beleza. não, parou. Ele já pediu pra tu parar com casal. isso. Ele já pediu Um pra casal? tu parar Que com isso? isso. Não, tu e a Jéssica. O Marne queria É um falar. casal Burt 20, um Lancaster. casal bonito. Pode ser Tu que disse, amanhã ontem tu disse aqui que já dançou em bordel, em cima de queijão. Que? Não, bordel não. Queijão não é Queijinho. queijinho. Queijinho, porque eu sempre fui um cara boa Dançou em pinta. cima de queijinho. Queijinho. Com fio E as mulheres dental. tiravam Esse dinheiro. queijinho, tu Eu vem posso de pedir Eu uma queria fazer gentileza pra isso. vocês? Não por dinheiro, para uma Mas, aventura eu posso pedir pessoal. uma Pior gentileza ainda, pra então. vocês? Pior Já fui ainda, Eu por tenho grana. sido- Já fui sushi de despedida de solteiro de muita mulher bonita. Entende? O que é sushi? Mais que o Ricardo Mack, que diz que ele foi. Ai, não, eu posso dizer uma coisa mais do que o Eu Ricardo fiz as Macri. aventuras. Mas já faz Como sushi é? com peixe podre? Não, não, fiz. Como é sabe por ser quê? sushi? Eu quero Sushi ser é boa sushi com pinta. peixe podre, eles Eu fazem, posso né? pedir uma gentileza peixe pra podre, vocês? que isso, querido. Vocês gritam Nem vou dar muito. nomes aí. Vocês gritam O muito. Alexandre Monge sabe O telespectador disso. fica muito chateado. E aí eu, pra tentar fazer vocês pararem de gritar, eu acabo gritando. Deixa eu falar, querido. E aí os telespectadores ficam chateados comigo. Mas é com e ele, aí com o Vitorino. eles me xingam. E aí eu fico mal. E chegamos ao ponto de me chamarem de energúmena. Na senhora não é? Eu tenho que acionar Não. o teu meu advogado. escritório de advocacia. Advocacia. A tua banca. Tem que E processar o uma Vitorino. pessoa me chamou de energúmena. E o Vitorino de mau gosto. Uma camisa de pano de cozinha. Como, por exemplo, uma Imagina, pessoa não existe que mais as pessoas camisa me manga ofendem curta por causa de abotoada. vocês. Você terminou é A polo. Magda tá falando, tu tá Eu falando. só gostaria, tudo ao mesmo se me tempo, permitisse, meu de Deus. contar Por favor, o um senhor filme Mário do Burt Barcelos quer falar. Lancaster chamado A Pele. A pele. Esse filme foi realizado na Itália, já quase no ocaso da carreira do Burt Lancaster, um filme com a presença do Marcello Mastroianni. E uma das cenas mais chocantes do filme é um instante em que as mães vendem os filhos na Segunda Guerra Mundial para satisfazer a luxúria de determinadas pessoas. Entendeu? É uma coisa terrível. Aí o camarada apalpa a criança, o menino de 10 anos, 11 anos, 9 anos, sei lá, meninos, apalpando para mostrar. Eu achei tão chocante essa história da Itália na Segunda Guerra Mundial e este filme chamado A Pele. Se você tiver oportunidade, assista esse filme, você vai ver um dos maiores horrores da Itália, na Segunda Guerra Mundial. Tá aí, voltando a falar, queria fazer uma pergunta pro Chicão, voltando a falar da reeleição do Maia. Tu viu que quem se candidatou na véspera das votações foi o Bolsonaro, teu ídolo? Ele se candidatou e ganhou 4 votos. Mas ele não podia ganhar mais do que 4 votos. Por quê? Por causa que aquele público que está lá é anti-Bolsonaro, aqueles colegas dele são anti-Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que tem uma história na política, Jéssica, de incorruptível. Incorruptível. E um cara de atitude. É o que precisa o Brasil. O Brasil precisa de Bolsonaro, de Trump, para frear esse tipo que está acontecendo aqui. Eu queria que Trump estivesse aqui, junto com o Bolsonaro, fosse presidente de alguma coisa. Porque esses babacas aí não vão resolver nada. O Vitorino falou de 300 juízes, 400 deputados, não vão resolver nada. Esses caras são tudo CPF. Esses caras são que nem carro de locadora, são tudo prata.
incolor, não tem emoção nenhuma. Tá, e tu acha que eles têm medo do Bolsonaro? Tem, porque o Bolsonaro não cai de atitude. Hoje em dia todo mundo tem atitude, tem medo, sabe por quê? Porque não tem rabo atrás, que nem eu, falo o que quiser. Ninguém Esse é o gosta de problema. quem tem atitude, né? Ninguém gosta, não. Porque nós vivemos numa sociedade mimimi, numa sociedade das pessoas medíocres. Politicamente correta. Politicamente correta. Não te altera. Calma, Irrita, isso. calma, não te altera. Se eu botar uma roupa cor-de-rosa aí pra noite amanhã e subo num palco e danço, porque eu sou um cara que curto isso. Ah, esse cara é aquilo, papapá, tem que ser mimimi certinho. Tá, o papapá, vamos Estilo Vitorino, Ô, CPF. Papapá, Vamos olha aqui, lá, ó. informação. O Donald Trump armou outra hoje, viu? Sim, que ele brigou com o homem da Brigou Austrália. com o cara da Austrália. Tá, mas deixa primeiro a cara brigando com todo aqui, ó, mundo. vamos O filme, responder o a nome do pergunta do filme. nosso telespectador sobre o filme do Burt Lancaster. Nadava nas piscinas, que ele nadava nas piscinas, era Enigma de uma Vida. Beijos a todos, Lígia de Porto Alegre. Tá aí, ó, resposta, Enigma de uma Vida. Conheço o filme. Que Então agora aprendeu. Que programa. Aqui, ó, desculpe, São os nossos senhores. telespectadores. Desculpe, senhores, mas o Atualidades... Esse é o programa que é comandado programa. pela Energúmena Magda. Isso. Viu, seu CR? Viu? A dona Energúmena É uma aqui... desinformação total. Não, nosso chama isso de telespectador desinformação. ajuda. É o melhor programa de essa televisão informação. do Rio Grande do Sul e a modéstia que se explode. Tá, fala do Donald Trump, que bateu o telefone na cara do ministro da Austrália. Primeiro-ministro da Austrália bateu Mas boca o com isso, né? primeiro-ministro da Austrália contemporizou, disse que não foi bem assim, parece que caiu a ligação, porque eles têm ótimas relações, Estados Unidos com a Austrália, que não... Ele disse mesmo. E você acreditou? Não, eu não acreditei, mas esse é o protocolo normal. Porque o Washington Post quis fazer uma fofoquinha. Quem assistiu ao bate-boca disse que o Donald Trump disse pra ele assim: eu não quero mais terrorista pra explodir bomba em não quer Boston. receber mais ninguém. Não quero mais terrorista. Mas eu Como fazia é que é a cara que o Donald Trump fez? Não quer? Não quero. Ah, foi lá, cara. Eu só não tenho outro pé dele. Mas Mas não vai ter nunca. Quero dizer, Só se migrasse de cá pra cá. Graças. Tua própria amiga. Tô brincando. Tua própria amiga, moradora do teu condomínio. Moradora do Ele teu ameaçou condomínio. invadir o México. É da área. Tô brincando. Na verdade, são 1.250 refugiados que faziam parte. Eram 2.500 que foram aceitos pela Austrália, dos quais 1.250 ficam na Austrália e 1.250 iriam para os Estados Unidos. Era um navio, coisa e tal, fizeram um acordo. O Obama disse que receberia. O Donald Trump disse: não. Fica aí, não manda pra cá porque eu não vou receber mais. Não, mas tem um termo assinado, não recebo e pronto. Mas não vou receber, não quero mais terrorista aqui para explodir bomba em Boston. Foi a expressão que ele usou. E aí virou um bate-boca. Dizem que não teve mãe no meio, mas passou perto. Bom, olha aqui, ó. O James Ludwig mandou um e-mail e pede, por favor, que eu leia. Heróis da bancada. Heróis da bancada. Amo vocês. São literalmente meus heróis do Sul. Liga da Justiça Gaúcha. Tem todos os personagens aí nessa bancada. Ai, meu Deus. Eu peço a gentileza que vocês me corrijam, porque eu não conheço esses meu heróis. Deus. Tá? Vai ser a Liga da Injustiça. Tá, então vamos lá. Vocês me corrijam. Por exemplo, diz ele, Chicão é o Lex Luthor. Daí não é herói, né? Não, mas sei lá. Vilão da bancada. Careca, porém super fashion, com estilo e genial. E educado. Tá. Jéssica é Jean Grey, do X-Men. Tá, Jean Grey, vamos lá. Jean Grey. Jean É aquela Grey. personagem que é telepata. Dos X-Men. Que é aquela que destrói tudo. Isso, Deixa eu terminar direito para que vocês Nós entendam. estamos identificando. Tá, Jean Grey dos X-Men. Depois Isso. que entra em nossas cabeças, nunca mais sai de nossos pensamentos. Isso. Tá te elogiando? Isso que eu peço para vocês me deixarem ler, porque ele tá te elogiando. Profundo, adorei. Viu? Marne é o professor Xavier. Super intelectual com conhecimento invejoso. Verdade. Carla é a mulher Invejoso ou gata. invejável? E ele também tem o poder da telepatia. Corrija o telespectador, Tem que sejam raspar a cabeça, agradáveis. Marne, pra ficar igual. Escuta o meu elogio. Carla é a mulher gato, com estes olhos misteriosos, e agora ele te pegou. E movimentos sensuais na bancada. É bandida, mas a mulher gata é bandida. Gustavo é o Deadpool, não para de falar. Esse é o pior personagem. Perde Não o para de amigo. falar. Chicão tem
tem toda a razão. Perde toda o a razão. amigo, mas não perde a piada. Só desdobra. Cris é a Supergirl. Sentadinha parece tão frágil, mas quando fala, mostra o seu superpoder. Verdade. E por último, e não menos importante, Magda é a tempestade. Tem de lançar raios e ventanias para acalmar esta bancada. Só falta o cabelo. Amo vocês. James Ludwig, filho de São Leopoldo. Tempestade é o personagem. Adorei. A Tempestade é a personagem da Anne gostei. Halle Berry. Halle Berry do Adorei X-Men. o do Vitorino, o Deadpool. Totalmente É o melhor louca. super-herói da vida. Eu É adoro. totalmente porra louca. Quem quer Totalmente. assistir um filme bacana, divertido, assista. Diz o nome Ele é feio do doido. Mark. Ele é um anti-herói, é Não sei, completamente não diz o maluco. nome É muito feio. engraçado. É muito Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Chicão. E é fala. o meu ídolo. Obrigado, viu, James? Chicão, Acertou tu é sem o querer. ídolo. Eu adorei Da esse Luizete. Com todo orgulho, Chicão, eu te amo. Tu é demais. Eu amo os carecas. Como é que é o nome Já. da moça? Luizete. Luizete. Sensibilizado. Já o Antônio de Boa no- Caxias disse que eu separei alguns aqui. fala. Disse que a Cris foi nota 10 no jornal. ela tá muito bem no interpretação. Muito Também quero obrigada. mandar um beijo para Elaine Calone e para o Fábio, que são super telespectadores, e para a Giovana de Santa Rosa. Boa noite, bancada. O Chicão Tofone tem Luizete não razão. botou Bolsonaro é o homem certo para o Brasil. O resto é banana. No atual momento é. Muito bem, muito Precisamos. bem. Mário Barcelos, o que tu estás lendo aí? Não, eu ia Sim ou não? comentar o aniversário de um dos maiores escritores Que é da hoje? Irlanda. Hoje, Quem dia é? 2 de fevereiro, o senhor James Joyce. James Joyce, que escreveu alguns dos maiores livros de língua inglesa. Este aqui, por exemplo, foi o primeiro grande livro dele, O Retrato do Artista Quando Jovem. Agora, a obra-prima dele foi um livro, aliás, chamado Ulisses, um romance chamado Ulisses. É um dos livros mais venerados por aqueles que adoram a literatura inglesa, que fizeram o curso de literatura inglesa, mostrando a personalidade desse grande irlandês. Embora ele não vivesse mais na Irlanda, ele retratou, neste aqui, que é um livro autobiográfico dele, ele relata a história da Irlanda, do povo irlandês, da cultura dos celtas e tal. Ele tem todas aquelas origens. Então, hoje é o aniversário deste grande homem. Nos Estados Unidos, em toda a Europa, ele é venerado. Talvez como um dos 5 maiores escritores romancistas da língua inglesa em todos os tempos. E a cultura irlandesa é linda, né, Mas Mário? Há muita coisa dos irlandeses, que é um povo que tem a fama de ser beberrão, ser divertido, alegre. defeito. E eles... não, isso não é defeito, é verdade, é virtude. Mas muita coisa as pessoas não sabem que nasceram na Irlanda. O gênero de música, o folk, por exemplo, que todo mundo acha que é americano, é irlandês. Sim. Nasceu na Irlanda. Douglas Fraga, não fica triste por mim. Eu não fiquei triste, achei engraçado. Já me chamaram de tanta coisa. Energúmeno é a primeira vez, eu gostei. Eu achei bárbaro. Mas é uma pessoa moderna, entendeu? Uma coisa diferente. Olha aqui, ó. Boa noite, Magda querida. Energúmeno é esse grosseiro. Não é grosseiro, não. Ele deve estar com problema, coitado. És uma deusa. Não, também não, exagero. Da série. Notícias tristes que nos revoltam. Hoje o dia foi caprichado lá por Brasília, mas o que me deixou mais abismado foram as reações de muitas pessoas sobre a morte de Dona Marisa Letícia. Pessoas comemorando a morte de alguém por eventuais erros ou atos de corrupção que o seu marido tenha cometido. É como fala o Chicão, é o fim da várzea. Nosso mundo está cada vez mais extremista e cruel. Entre os desejos de 2017, empatia deveria ser o principal. Quando foi que perdemos a humanidade? Isso é muito triste. Grande abraço a todos. Deste fã de todos os dias, o Douglas Birman. O Douglas Birman é uma pessoa querida, bacana, e ele e a família assistem o nosso programa. Ele sempre tem um comentário normalmente Bom agradável, Pertinente. inteligente e de bom tom. Não, um dos principais operadores das chamadas operações financeiras praticadas por Sérgio Cabral, que foram descobertas dentro da Operação Calicut, que teve desdobramento, teve a sua prisão preventiva decretada, que é o Ari Ferreira da Costa. Arizinho. É, o tal da... Eles acharam ele, né? Exatamente. O Arizinho eu conheci. O tal, tu conheces, mas o Mar Eu tô dizendo que o Marne tem a chave daquela sala cheia de dinheiro. Não briga. O Sérgio
Sérgio Cabral... não briga com o energúmeno. Enquanto deputado lá no Rio, depois presidente da LERJ no Rio de Janeiro. E esse Arizinho... Conhecido por Sombra. Sim, Sombra mas ou... era Sombra. Né, Era ou, Sombra. Eu gostei do outro. Qual era o outro? Ari Fichinha. Porque Nos corredores... Não... Ari Fichinha porque, era conhecido nos corredores da Secretaria Estadual da Fazenda como Ari Fichinha, porque relatam alguns colegas que ele distribuía senhas para os empresários que procuravam em busca de algum tipo de vantagem, principalmente para o perdão de multas por sonegação de ICMS. Então, ele era o tal do Ari Fichinha dentro do órgão. Por que Sombra? Sombra do Sérgio Cabral. A sombra do Sérgio Cabral. Agora, a dona Carla tem os olhos de gata mesmo agora. Tem, diz ela. Que bom. Até caiu o Fufuca, hein? Quem é a Fufuca? Que isso? O Fufuca. Quem é? Fufuca, ué, muito respeito. Vocês estão falando com o segundo vice-presidente da Câmara Federal, deputado federal André Fufuca, que é do PMDB, do PP do Piauí, e era ao lado do Marum o cabeça de ponte vai voltar com o Marum. do Eduardo Cunha. Era da tropa de choque do Eduardo Cunha. E, aliás, teve um bate-boca dele com o deputado Delgado, muito bacana uma vez na comissão de... o deputado Delgado descobriu que o Fufuca chamava o... Fufuca é bravo. Fufuca chamava Fufuca não dá pra o querer. deputado... Não dá pra querer chamava o deputado Eduardo Cunha de papi. Ai, que meigo. Como é que o Fufuca intimidade. chamava o Eduardo Cunha de... Papi. Que intimidade. Por isso que a Cláudia tinha aqueles olho regalado. Ainda tem, né? Pois é, Deve ter, não sei. segundo vice-presidente da Câmara Federal. Olha que maravilha. Deputado federal pelo Piauí. O nível na nossa Câmara. 293 votos e tinha gente que achava, ele não vai ser eleito, vai ir para o segundo turno. Mas nunca. Estava tudo arrumado, como estava arrumado o esquema do Eunício, que quadruplicou o seu patrimônio em 4 anos. Mas ele espantosamente. E só negócios com o poder público. Você tem uma empresa... Só negocio com a secretária disso aqui, o governo do estado disso aqui. Né? Agora, o Marne falou do nível, né, do nosso Congresso. É assustador. Assustador. Aí a gente olha nos Estados Unidos, o cara para ser um congressista. Eles viram do avesso a vida Meu dele. Deus do céu, o cara tem que ser diferença, muito né? fera. Não pode ter acidente de trânsito. Não, lá. não pode ter... Se tiver uma multa de Não sei. trânsito lá, tu arruma confusão. E deveria, Não pode né? ter Porque dado são um exemplos. exemplo fora da Traiu a namorada. mulher, nos Estados Unidos, traiu a Sabe? mulher já... E aqui a Mais gente ou olha menos. deprimente. O tio Bill fez sucesso Tem lá. uma coisa que a gente não comentou, tá? O Gustavo comentou o deputado Antônio Embaçaí, o comando da Secretaria de Governo, no lugar do senhor Gedel Condomínio Vieira. E o presidente Michel Temer também deu um outro passo, fez um outro agrado. Ele criou o Ministério dos Direitos Humanos. E com isso, ele transformou o senhor Moreira Franco em ministro. O PMDBista Moreira Franco agora, da Secretaria-Geral da Presidência, ampliou as suas atribuições. Agora o Moreira Franco, que não era, agora ele passa a ter foro privilegiado. O gato angorá. Exatamente. Ministério dos Direitos Humanos e Moreira Franco vira ministro. Pois é, agora passa aí pro STF para quem? Tio Faquinha. Tio Faquinha. O Fufuca, aliás, o Fufuca, tem que chamar de vai. Fufuquinha, porque ele é filho do Fufuca Duarte, Fufucão. ex-prefeito, né? Fufuca Duarte. Então ele é o filho. Ele é o Fufuquinha, Fufuca filho. ou então o outro é o Fufucão. O pior de Deus. Se puxasse a capivara dessa gente toda, que ia aparecer, hein? A capivara. Capivara. Como Eu assim? fico imaginando. A fichinha na polícia, bota alguma Chama capivara? Capivara. Isso é linguagem policial. Capivara, linguagem policial. Linguagem Não policial. sabia, é a ficha policial? Sim. Mas tem cada capivarão por aí, então. Por isso que eu tô dizendo, gordo, assim, gordo, meio leitão, assim, né? Cada capivarão. Qual será o tamanho da capivara do Chicão? Hein, Chicão? Qual é o tamanho da tua capivara? Mas Qual é o tamanho da tua capivara? agredir, cara. Esse monte de besterol de fufufu, que ninguém se interessa na rua com isso aqui. Olha, As tá. pessoas estão pensando daqui, política, vamos falar quem vai ser os 9 deputados. Quem serão os 9 deputados? Federais que estão na Odebrecht. E os 2 ex-governadores, Quem são? eles têm que ir pro Quem mar. são? Quem Esses são? caras têm que ser malhados igual o Eike Batista. mas quem são? Vai acontecer, Quem cara, são? porque é de justiça. Pois Vazou é. só pela metade. Tá, então tu não tem Vazou capivara, é isso? inteira. Querido, agora,
Que jornalista o Vitor Nenê. Parou. É só tu prestar atenção. A rodoviária é direto. É só de prestar atenção no alfinetar. programa que tu tá fazendo, tu vai entender a minha pergunta. Eu não entendi, querido. Claro que tu não entendeu, Eu não tu não tá entendo prestando esses atenção no termos, programa. assim. Eu fui educado só pra coisa chique. Eu fui educado pra bagaceirada. Tá, o Gustavo Vitorino, eu não tava tão errada quando eu falei num outro cargo do PMDB. Fábio Ramalho, do PMDB, é o primeiro vice-presidente da Câmara. Isso, é. E o segundo é o Fufuca. Pois é, mas ele, então eu não estou errado. O Fábio Ramalho é também do PMDB. É do PMDB. É o primeiro vice-presidente da porque, Câmara. sabe o que acontece? Eles E ele venceu o outro candidato que também era do PMDB. Ah, bom, só tinha tem PMDB, isso que eu tô É que comentando. assim, Magda, eles estão preparando A praga. porque eles têm praticamente convicção de que o Eunício isso? vai cair na Lava Jato, assim como eles têm convicção de que o Rodrigo Maia E eles têm também que vai cair na reforçar Lava Jato. tudo, né? Então eles têm que ter o vice. Tem que ter o primeiro. Eles têm que ter o vice. Eles vão substituto, né? derrubar, o segundo é nosso também. É mais ou menos por aí. É E isso que esse eles estão segundo também armando. daqui a pouco vai pra Lava Jato. E vocês Porque sabem acho que não sobra quem é? ninguém. E vocês sabem quem é que vai ser indicado? Está indicado para ser líder do partido, mas estão tentando convencer ele a abrir mão da liderança do partido para ser o presidente da mais importante comissão do Senado, a Comissão de Constituição Não sei. e Justiça, tio Renan. O Renan. E ele vai coordenar, Marne, a sabatina do novo ministro do STF, que será indicado pelo Michel Temer. Amigo. Que Tá engronha, tudo, hein? olha só, eu acho que só explodindo o Congresso. Eu acho que eu vou virar Sinceramente, petista. não Ô, Chicão, sei, eu vou ou virar tem que petista, Chicão, que a gente virou esvazia posição. e Ninguém coloca aguenta gente mais novo, essa história do não tá Fufuca, dando. viu? Olha aqui, ó, sou um viciado neste programa, mas vou confessar uma coisa. Eu não gostava do seu Chocão Tocani. É porque o Mário carinhosamente chama assim. Agora chamo mais, não. agora sou seu fã número 1. Adoro quando ele... Ai, tu não vai gostar do que tá escrito aqui. Manda. O que eu vou fazer? Só bitoca. Agora foi, A né? Chincalha? A Chincalha. Depois do Enem Gúmero. Qual é? O seu Márcio Gonçalves te chamou de boquinha de Jundiá. Se pegam no pau, kkk. Mandei essa mensagem no WhatsApp e como de praxe a dona Carla não viu. Acho que a dona sobrou. Carla não viu. Tá, mas um pouquinho de Jundiaí elogio É porque é fininha assim. Um abraço a todos, Márcio Gonçalves. Não foi tão. Não, vê? confia que a mulher dá um beijo, é a mesma coisa que ela dá um beijo na Parou, mão Chicão, dela. não é tudo pra igual. falar. Não tem Hoje tá sensibilidade bravo, eu fui nenhuma. chamar de energúmena, foi Quem é pior. de E um pouquinho de Jundiaí. Hoje nós Um também. pouquinho de Jundiá. Hoje nós também. Olha Mudando, aqui, ó. Fala. Não, mudando de assunto, olha, tá cada vez mais caro tu ter um filho, né? Meu Deus, o valor, o reajuste das creches, do valor da mensalidade das creches foi o maior do ensino privado em Porto Alegre. Olha isso, teve um reajuste das creches para crianças até 3 anos de idade de 12,31%. Isso que apontou a pesquisa de inflação divulgada nesta quinta-feira pela Fundação Getúlio Vargas. Em Porto Alegre, janeiro fechou com uma alta média de 10,59% no item cursos formais, quase 60% acima da inflação na capital do ano de 2016. Olha que absurdo. Então, olha, muitos pais... Fazer é divertido, criar. Sem falar Mas no é isso que as colégio pessoas têm que pensar, particular. né? É Sem isso que as falar na pessoas têm que faculdade. Mas, Magda, eu não falei aqui que o Juan Pablo Buera fez um estudo que a criança, desde quando ela tu falou nasce até os 25 anos, com faculdade, sai 2,5 milhões de reais. É muito. Então ele optou em não ter um filho em um apartamento em Miami. Foi Isso é quando nós mentira. fizemos a brincadeira. Calculamos o patrimônio da Carla. E aí, a Carla fez tá com 7,5 pau. A Carla é Um em só Miami. Não, mas esse número tu deu no ano passado. Já deve estar em Não, 3 jamais, pau. jamais. Aumentou. Patrimônio da Já Carla deve estar em aumentou. 3 pau, já deve estar em Olha 9. aqui, ó, o José Brandes diz o seguinte: avisem o Chicão que este ano terá o filme Blade Runner 2049. Eu estudei eu vi 11 vezes o filme Blade Runner. O filme Blade Runner, mano, ele foi produzido em 82 por Ridley Scott. Isso aí faz 82 agora, 45 anos. Ele é um filme atual. A maquiagem das mulheres androides são as maquiagens que as mulheres estão usando. O estilo de roupa dos detetives, dos Blade Runner, que seria uma polícia atrás de androides, é exatamente o que o homem está usando. O carro é incrível. Cris, aqui, esse tipo de carro Mercedes curtinho foi inventado no filme Blade Runner. Inclusive a pistola
que Ridley Scott mandava os detetives usar para matar os androides, é o que a Glock lançou faz alguns anos. É um dos filmes mais atuais que tem, a fotografia é fantástica, eu sou fã daquele filme. A trilha sonora tem uma música chamada Love Theme for Blade Runner, que é um jazz, tu conhece? Lindo. A música mais Solo tocada em motel na história. Solo de sax espetacular. A história, o filme é uma história de amor fantástica. Harrison Ford, Sean Penn, Rutger Hauer. Como era o nome? O Harrison Ford As duas androides, aquela que uma foi a grande paixão do John Kennedy Jr., que era a Cian, que é Daryl Hannah, que faleceu. Ele faleceu. Daryl Hannah, tá. E a outra era a Sin Yang. A androide. Que só fez aquele filme e sumiu. O Harrison Ford teve sucesso na carreira, depois. A Daryl Hannah acho que morreu. Não, Daryl Hannah continua, mas já envelheceu. Ela morreu no filme. No filme ela morreu. Não, e aquela... Spoiler agora. Não, e a morte dela... Vitorino não viu o filme, a Daryl Hannah morreu. Sacanagem. A morte dela, Vitorino... Tu te lembra que ela foi batendo nas vidraças, caindo nos vidros em slow? O filme é genial. Olha, para falar em batendo nas vidraças, hoje um senhor um tanto quanto desequilibrado lá na parte do SUS, no hospital da PUC, teve um ataque, começou com uma faca, começou a tentar agredir as pessoas, se atirou em vidros, foi horrível. Deus nos acuda hoje. Como se não fosse já difícil estar dentro de um hospital, as dificuldades de atendimento, uma série de coisas. Teve um surto, desapareceu, a polícia apareceu, a brigada apareceu para tentar encontrá-lo, conseguiu encontrá-lo depois no Matagal, atrás da PUC, enfim. Mas foram momentos de pânico, de terror dentro da emergência ali do hospital. O São Lucas ali, parece que ele teve recusado uma coisa de exame, uma coisa assim, e ele teve um surto, mas é um cidadão que não tem antecedentes policiais, não tem nada mais. Eu gostaria de falar também de um filme, talvez o filme que eu tenho mais, ele falou que assistiu 40 vezes, esse filme assistiu umas 45. Chama-se Em Algum Lugar do Passado, Somewhere in Time. É lindo. A música do John Barry, o grande John Barry. É de arrepiar. A trilha sonora do Em Algum Lugar do Passado, com Christopher Reeve e Jane Seymour, que conta uma história maravilhosa que ninguém entende. Ninguém sabe quando começa e quando termina. Um filme de amor espetacular. A trilha sonora do grande maestro John Barry, que ganhou diversas vezes o Oscar, né, em diversos filmes como a melhor trilha sonora, ela é inesquecível. É muito linda. Eu tenho o filme e tenho o CD, que aliás é uma raridade, com as músicas deste filme, Em Algum Lugar do Passado. É a música mais linda do cinema, na minha opinião. Elise McKenna é o nome da personagem. E ele, o Christopher Reeve, está impecável. É o melhor filme da carreira dele, né? É muito lindo. Olha aqui, eu quero dizer pra Jéssica que quando se fala no Bolsonaro, as coisas... eu tenho um e-mail longo aqui também. Fera, história fera. Assim, boa noite. Tenho uma coisa para falar para a Jéssica. Bolsonaro sabia desde o início que não seria eleito. Qualquer um sabia que os deputados votariam naquilo que fosse melhor para não investigá-los. Ele sabidamente entrou na disputa para mostrar ao eleitor que ele não receberia votos e assim ganhar ainda mais o público. A mídia iria achar engraçado, uma vez que os jornalistas não pensam em dar a notícia e sim na zoeira, usou ele esse termo, e fizeram uma senhora propaganda para o cara e para o povo, o guerreiro solitário no meio da corrupção. É o que pensa o Cassiano de Dois Irmãos. Ele tá certo, Tá com o Chicão Tofani. Bom, então, a propósito, agora também eu localizei aqui um e-mail do nosso telespectador com o título de Um Depoimento para o Chicão. O e-mail é longo, quem mandou foi o senhor Zanoni Silveira, e de Canoas, e eu vou resumi-lo. Ele diz assim, faço o relato de um testemunho que não poderia me furtar em realizá-lo. No último dia 16, quando retornava para Porto Alegre de uma viagem a Boa Vista, estado de Roraima, aguardava o embarque no saguão do Aeroporto Internacional de Boa Vista, notei que em questão de poucos minutos o saguão do aeroporto foi completamente tomado por uma multidão. Aí ele faz uma série de considerações, achou que fosse um astro, um artista, enfim, e assim que foi avistado pela multidão, alguém era o deputado federal Jair Bolsonaro. E as pessoas gritavam e entoando coro de mito, mito,
mito e 1, 2, 3, 4, 5 mil. Queremos Bolsonaro, presidente do Brasil. De imediato ele foi erguido nos ombros pela multidão, que não parou um segundo de gritar o nome dele e tal. Drará. De pronto pude observar naquela gente simples e sofrida, hipnotizada diante do discurso do deputado, surgir uma emoção terna e esperançosa no semblante daqueles jovens e vi brotar lágrimas nos olhos dos mais velhos. Foi então que tive uma certeza, carregada de otimismo e confiança. 2 pontos. Nosso presidente está em campanha. Zanoni Silveira, Canoas. Eu resumi, mas acho que consegui resumir, assim, peguei as principais partes. Não, assim, ó, não menosprezem a candidatura do Bolsonaro. Não, pois é, por isso que eu acho que eu resumi. Esse cidadão tá certo, sabe por quê? Que lugar que ele vai. É assim mesmo. O Bolsonaro tem aquele ar messiânico de um futuro, de algo que pode melhorar nesse nosso país. Agora, pode você não gostar do Bolsonaro, agora me apresenta alguma coisa melhor que o Bolsonaro. Porque as coisas que estão aí é um horror. Isso é um horror, esses nossos políticos. Ô, Chicão, ele tem uma palavrinha fundamental que é necessário para o Brasil. Disciplina. Disciplina. Disciplina militar. Não adianta querer fugir disso aí. Porque a gente não tem mais não no tem país, mais, ninguém né? mais respeita é uma ninguém. gandaia, né? Eu respeito você, que é a nossa líder aqui. Respeita mais. Vitorino não respeita. Não, com certeza. O Vitorino aproveitou para chamá-la de energúmeno. A Carla Krieger e eu... Não, o Vitorino não me chamou de energúmeno. Não, mas ele repetiu assim meio... Não, pelo contrário, ele ia estar solidário aqui. Não, vocês não vão. Me chamar de boca de quê? De boquinha de Jundiaí eu não vou. Mas é uma realidade. Vocês estão colocando lenha na fogueira. Não, mas eles não vão conseguir. Olha aqui, ó. Agora eu me esqueci que eu ia falar também, me atrapalhou, Mário. Tu e a Carla, não sei o que, tá dizendo? Eu e a Carla aí te interromperam. Não sei mais. Posso fazer um... Deve fazer. Posso dar uns drops? Não, que ontem deu bug na rede social Instagram depois que a diva master Beyoncé anunciou gravidez. Especula-se que seja de gêmeos. Ela que já é mãe da Blue Ivy, que tem 5 anos, casada com o superastro do showbiz internacional Jay-Z, está gravidésima. Jay-Z, ele é um rapper famosíssimo, faz grandes parcerias com os maiores astros da música internacional, tem N músicas disparadas, né, na parada Billboard, tem Grammy e gerencia a carreira da Beyoncé. Muito da carreira da Beyoncé se dá também ao Jay-Z, que é um baita de um produtor. Eu me assumo como um imbecil, não conheço uma música desse cara. Não, tu conhece, eu não vou cantar aqui, mas se tu ouvir... Ele é um grande produtor também, né? Se tu ouvir, ele faz parcerias, entendeu? Se tu botar lá no teu Spotify, tu vai ver que tu conhece várias. Todo mundo conhece. E aí deu bug. Essa foto ali da Beyoncé, sabe quantas curtidas deu? É a foto mais curtida da história da rede social Instagram. Eu vi isso. 7.600.000 likes. Bateu o recorde, é verdade. Bateu o recorde. Mais curtida. Mas é uma foto bonita, né? Olha só que bacana. 375 mil comentários. Meu Deus, eu lá com os meus modestos comentários, tudo né? que é grávida. Quantos comentários? 375 mil comentários. Ela é Beyoncé, né? Mas quantos seguidores tem Beyoncé também, né? Tá uma explicação bacana que eu gostaria de ouvir de alguma psicóloga, coisa e tal. Por que a mulher grávida, ela fica bonita aos olhos dos homens? Ela fica feliz. O homem olha para uma mulher grávida, ele fica... Se encanta. Ele fica... Pastel. Ele vira pastelzão. É a vida, né? Ele fica muito feliz. Eu não sei o que é, tem uma coisa de magia. A imagem da mulher grávida tem uma coisa de magia. Não, mas é pro homem. Pro homem. Porque tem mulher que se acha feia, fica gorda, de repente pode ser aquela questão dos hormônios. Olha, uma mulher grávida fica um negócio assim. Eu acho mulher pode ser a questão dos hormônios. Tem grávidas maravilhosas. Tem grávidas lindas. Maravilhosas. Mas nem toda mulher grávida é bonita. Nem toda. Sim, mas pro homem. Não, pois é, por isso que eu tô pro homem eu não tô discutindo. Mas nem toda mulher grávida é bonita. Tem um perfil no Twitter que tá dando o que falar também na internet, que é o perfil Beyoncé Fan 666, que é um perfil de alguém que consegue adivinhar coisas. E ele postou, esse perfil, ele ou ela, postou no Twitter dele, em 22 de julho de 2016, que a Beyoncé iria anunciar a sua gravidez.
Não falou que seria de gêmeos, né? Mas Não em é junho... confirmar. Mas E outra, não foi a primeira previsão que ele acertou, não. 4 dias antes do Super Bowl, revelar que o próximo show seria o da Lady Gaga. Esse perfil também já havia dito, que não falta muito até que anunciem que Lady Gaga vai performar no Super Bowl. Tem outras sobre o Trump e vai lá. Falando em Super Bowl, nesse domingo a final do Super Bowl, o maior evento esportivo do planeta, show de Lady Gaga e os Falcons versus o Patriots, que é o time do Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen. Encerrando aqui o meu girinho pelo mundo das celebridades, quem iniciou a batalha contra o uso de drogas, principalmente de álcool, foi o Brad Pitt. Álcool, pílulas, maconha, que foi dado como grande motivo da separação dele e da Angelina Jolie. Ele que se encontra ainda muito abalado com o divórcio. Ele entrou, inclusive, num retiro, né? Um grupo, foi acolhido por um grupo de narcóticos anônimos, foi num resort 5 estrelas na Califórnia, investimento de $15 mil por 5 noites nesse resort. Ele está buscando esse acompanhamento, quem diria, né? Esse superastro, esse casamento Tomara invejável. Que ele consiga. Pô, esse cara bonitão, Tomara que ele consiga, porque o casamento privado da convivência dos filhos, É que a gente olha, a gente pensa que a vida dessas pessoas é perfeita, que eles não têm problemas. Álcool, pílulas e maconha. Começou a luta do Brad Pitt. E agora Mas a gente é um problema causado por ele, né? Não, e a gente sabendo sobre esse problema que ele tem, a gente também começa a pensar nos problemas que a Angelina Jolie teve, né? Que teve depressão, ficou muito magra e bulimia. Ela sabe lá se não teve ligação com esse comportamento. Bom, mas ela também, antes de casar com ele, ela também foi uma mulher que... Dá pá virada. Ela foi da pá virada. O álcool não destrói só a família. O álcool não destrói só o alcoolista, ele destrói a família toda. Adoece todo mundo. Todas as relações, o trabalho, a vida profissional, e a gente tudo tá destruído pelas drogas. E a gente está falando daquilo que a gente poderia chamar de casal perfeito, né? Um cara bonitão, uma mulher 5 lindíssima. filhos lindos, cachês milionários. Imagina. Todo mundo tem problema, não adianta, né? O álcool é uma doença incurável e, além do mal que faz ao físico, faz com que a pessoa perca a dignidade. Perder a dignidade é a coisa mais terrível. Perdeu a dignidade esse rapaz. No momento que ele não pode ver os filhos, já pensou que não pode ver os filhos, mas não pode, tem que ir acompanhado de alguma pessoa. Visita assistida. Isso é de chorar. Para quem é emotivo, para quem gosta de filho. Tem gente que não gosta de filho. Ele gosta de filhos. Mas isso que o Magno falou tem que ser anotado em rodapé. O álcool tira a dignidade. É sim, verdade. Dando espaço para o outro lado, com relação ao Bolsonaro. Boa noite, Magda Bancada. O Chicão é fissurado pelo Bolsonaro. Deus me livre. Ele e o Trump juntos é o fim do mundo. É o que pensa o Rubens de Novo Hamburgo. Eu sou fissurado por gente de atitude, personalidade e não covardes. Não pessoas que entregam a sua alma por dinheiro, por interesses próprios. Então eu sou fissurado por pessoas assim, sabe por quê? Porque eu sou descendente direto dos heróis troianos quando foi caído Troia perante os gregos, que fugiram para a Itália e fundaram uma pequenina cidade chamada Pêcia, onde o meu pai nasceu do lado de Florença. Seria uma Canoas, Porto Alegre. Então a pessoa que tem dignidade, tem atitude, tem honestidade, é reto que nem Bolsonaro, eu sigo até o final. Agora esses outros políticos aí não merecem o mínimo respeito meu. O mínimo. Eu nem cumprimento eles quando vejo no barranco. Eu não preciso deles, não preciso. Sou mais bonito que eles, tenho mais charme que eles. Sabe? Dinheiro não. Mas o dinheiro deles não precisa. Eles não sabem gastar o dinheiro, porque as mulheres deles são tudo feias. Eles têm que dormir com uma mulher horrorosa. Então gastar dinheiro com uma mulher horrorosa pode ser rico, não tem inveja, não tem ciúme nem. Tá certo. Aquela apresentadora da Globo lá que o Renan não falem mal das pessoas. Não fala. Deixa essas pessoas de falar. Ela é legal, aquela apresentadora. Tem uma mensagem. A Carla tem uma. Não fale mal. Olha uma mensagem. Vou roubar o lugar do Marne agora na bancada. Boa noite, amigos do Atualidades Pampa. Como diria o Papa Francisco, quando você comemora a morte de alguém, o primeiro a morrer é você mesmo. Abraço para todos os telespectadores. Eu sou o telespectador assíduo do melhor programa de debates da televisão brasileira. É o Tiago
Tiago de Novo Hamburgo. Tiago, querido, é exagero um pouco teu, não é o melhor, mas Não, a gente não é se exagero, esforça. não. A gente, em 2 anos de programa, já 2 anos, é verdade. 2 vezes como finalistas do Prêmio Press. Tem gente que luta antes para chegar na final. A gente, com 2 anos de programa, já chegou às 2 Sem fazer vezes. campanha. Mas o Prêmio Press, pra mim, nada é a mesma coisa. tá tá bem. ligado? Eu não acho. E quem ganha são esses caras, nada a ver. Não, mas eu não Manda eles acho, sair no não. shopping, manda eu sair do lado deles. Quem é que dá mais Chicão, like? Quem é que faz mais não, selfie? Chicão, Não vem não, Chicão. Chicão, Se isso é prêmio é grosseria. nada a ver, mandrake. Isso é grosseria Entende? tua, cara. É grosseria tua. Tá, Me ofendendo a mim, ganhar. dizendo que eu não sou. Eu quero lugar ganhar. mais que esses caras na rua. Eu Que quero isso? Tu é mais ganhar o famoso prêmio, que ele, sim. claro. Eu acho que essa bancada Eles ficam merece aqueles o prêmio. desdobres que não É tem um bom categoria. programa. Categoria não existe isso aí. Chicão. Tu Eu é desdobro pra concurso, ti. Chicão. Tu É, é o concurso. pega esses caras e coloca eles no shopping com a TV. Ninguém sabe, são tudo um CPF. Fico olhando Enquanto só o roteirinho nosso lá. é o melhor que o Telepronto, fico olhando telepronto. É isso. Não compara comigo, querido. Sou uma Lamborghini, esses caras são fita Não, eu velha. já expliquei pra vocês porque é que o nosso programa não ganhou até hoje o Prêmio Press. Nós não temos um outro programa com quem competir. Não arrumaram mais 5 malucos pra fazer. É que, assim, ó, me diga onde é que tem, qual é a outra emissora que tem um programa Que tem com 7 este malucos, formato. que tem Até 7 porque malucos ainda. Só tem 7, mas só Não, tem mas um é energúmeno. jornalismo. Só tem um Categoria pouquinho jornalismo. de indiá. Só tem um sujeito que tem o abdômen riscado. Eu, Só tem o 2 senhor Valério Então tá nós dizendo que eu somos sou o os cara, únicos, o dono de Torres aqui. Então ninguém, não tem competição. Nós não temos com quem competir. Esse tem, é o não problema. tem. Então não dá. Carinha não de tem. ler teleprompter, aí não me Não tem, interessa. só tem uma gata de olho esverdeado. Só tem 2 loirinhas. Ai, tá bem. Eu vai, tenho vai, 2 vai. gatas de Vai, olhos vai, esverdeados, É, a Jéssica só também. tem, A só GG tem, também. só Eu tem o uso Marne, contato só tem um castanha. idoso. Aqui, ó, de entendeu? olho esverdeado também. Mas ela é outra coisa. É uma que depois que entra Mas na num cabeça das pessoas não transplante sai ninguém mais. vai... ninguém Isso. vai- É Ah, é. diferente É, dela. é. Eu sou energúmena. Cabelo no peito, Tem, você mas eu tenho uma salvação, quer ver, ó? Ela gostou. O Luciano Fontes disse assim pra mim, assim, pra tu ficar mais feliz, gostosa. Beijos, queridos. Amanhã a gente volta. Tchau, durmam bem. Não vem amanhã. Ai, eu não venho amanhã. É, viu? Também não vem segunda.